Então, os obstáculos à cura, o cuidado de Hahnemann aos dias atuais. Então, num primeiro momento, a ideia era discutir bastante essa questão do que Hahnemann pensou, né, já em 1800, e como que a gente traria essa discussão para os dias atuais, mas eu vou ampliar a discussão para essa dimensão do cuidado, porque quando nós falamos, e como essa jornada explicitou muito essa parceria, ou essa sincronicidade, ou essa soma de habilidades entre o médico de família e a abordagem homeopática, não tem como não falar disso. Então, quando nós estamos falando de obstáculos à cura, do que a gente está falando, né? O que a gente está pensando, tá? O que pode interferir, né, nesse processo de restabelecimento do equilíbrio, da cura de uma pessoa? E aí, então, vem a nós uma série de possibilidades, né? Poderíamos aqui discutir o que é para cada um esse obstáculos à cura, e isso vai depender da lente e da formação de cada um de nós, né? Então, se eu sou mais objetivo, se eu sou um homeopata mais cartesiano, vamos dizer assim, eu posso ficar restrito a algumas coisas. Se eu tenho uma ampliação na formação psicológica, por exemplo, um approach com a área psi, eu vou identificar os padrões, dependendo da área da psicologia, e assim por diante, né? Mas, então é importante a gente entender que esse nosso olhar é um olhar que é recortado por aquilo que a gente conhece, pelo nosso ser, né? Pela nossa formação, tá? Enquanto homeopatas, o nosso eixo primeiro são os conhecimentos homeopáticos. E fica muito claro, né, que nós vamos ter fatores que são externos a nós e fatores internos a nós, né? Se nós pensarmos, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, eles trabalham com as energias perversas, né, que influenciam o nosso equilíbrio, a nossa saúde. Então, nós vamos estar falando do vento, da secura, do frio, fatores internos, né, que seriam os fatores próprios de cada um de nós, tá? E nisso, então, nós vamos ver que os autores que nos precederam, e aqui eu vou citar algumas coisas e vou só para ver que está tudo bem feitinho, né, embasado, vamos dizer assim, no pensamento homeopático, né? O Kent, né, no começo lá do século XX, ele já falava das indisposições, e ele se remete a Hahnemann, falando do que eram enfermidades aparentes, né? E do que são. Então, existem enfermidades aparentes, que não são, na realidade, enfermidades, mas estados perturbados que podem ser chamados de indisposições. E a ideia e o pedido da Nazir é: vamos atualizar o que hoje seria, então, enfermidade aparente. O que diferencia essa enfermidade aparente ou externa da causa verdadeira da enfermidade, né? E aqui nós vamos ter o Hahnemann falando, então. E aí tem os parágrafos, para quem quiser se aprofundar. No parágrafo 77, nós temos as influências nocivas evitáveis, e aí o Hahnemann vai falando, né, dos abusos, das privações, dos lugares insalubres, da preocupação, como tudo isso nos afeta, né? E como enfermidades aparentes. Ele fala das enfermidades artificiais ou medicamentosas. Meu Deus, como que a gente está lidando com isso hoje? Me desculpem falar dessa maneira, mas hoje o que existe de vitamina, de medicações que vão nos corrigir, né, a nossa bioquímica, o quanto que isso de fato auxilia, o quanto que isso
atrapalha, você tem que fazer atividade física, estilo de vida, mas aí use essa proteína, isso e aquele outro, porque isso vai te dar mais massa muscular. O quanto, nos casos que nós atendemos, nós não temos, né, essas influências, essas enfermidades artificiais, diferenciando da verdadeira doença. E temos aqui, então, Hahnemann continua falando das circunstâncias peculiares do paciente, que produzem ou mantêm o mal, quer dizer, o hábito, o estilo, aquilo que eu não consigo ficar, eu não consigo ficar sem né, um determinado alimento, ou sem uma bebidinha, ou sem... Tá? E tudo isso mantendo, então, esse desequilíbrio, né? Então, vejam o que ele diz ali no parágrafo 150. O médico não deve considerar isto como uma doença plenamente desenvolvida. Né? Uma ligeira alteração na dieta e no regime são geralmente suficientes para determinar tal indisposição. E hoje nós vemos, né, assim, nós temos, assim, vamos dizer assim, uma preocupação, a gente vê os nutricionistas, né, o pessoal, nutricionistas funcionais, tudo trabalhando bastante com essa questão, com a combinação dos alimentos, mas também vemos prescrições, né, às vezes na sequência disso, o pensamento mais cartesiano, né, então eu vou corrigir isso, você vai fazer alimentação, mas também vai usar essa composição química, né? Então, tudo isso são desafios para nós estarmos identificando isso. E aqui, e o Hahnemann fala disso, né? A idade, o modo de vida, dieta, a atividade social, as relações sociais, tudo, veja lá, ele fala, contribuem para aumentar seu mal, da mesma forma a sua disposição física e mental. Como que estamos hoje, né? Após quase 2 anos de reclusão, nós vemos assim a emergência dessa disposição física e mental das pessoas, né? Pessoas que não conseguem mais sair, que estão cada vez mais restritas, outras pessoas que não aguentam mais ficar, que vão para o mundo de uma maneira muito afoita. Então, nós estamos lidando com tudo isso, né? E o Hahnemann segue citando isso. E daí, no parágrafo 260, daí a cuidadosa investigação de tais obstáculos à cura será ainda mais necessária no caso dos pacientes de males crônicos, né? E assim, ele fala dessas influências nocivas na dieta e no regime, que frequentemente passam despercebidos. Nem o próprio paciente se dá conta, talvez, daquele hábito, daquele costume, que para ele é tão peculiar, tá? Então, como atualizar essas observações, né, clínicas? E aí nós vamos para o mundo atual, né? Que mundo que nós estamos e que mundo que nós vivemos, né? Então, nós estamos hoje na questão do mundo, né, como Bauman fala, já um mundo líquido, o excesso de informações, essa pós-modernidade, o que eu faço com tudo isso, as crianças já nascendo todas carimbadinhas, né? Olhem ali, ó, essa imagem é muito interessante, né? E tudo isso são coisas, né, que nós estamos vivendo aí o tempo todo, né? Independente da classe social, né, do nível de paciente que a gente atende, estamos todos muito formatados, vamos dizer assim, né? Quando não estamos atentos. E vamos, então, cair nessa vida pós-moderna, onde nós temos, assim, as pessoas dizem como trabalharam durante a pandemia, né? Como que muitas pessoas conseguiram organizar um pouco a questão da sua alimentação. Não, agora eu faço, eu escolho, como não vou no supermercado, então eu tenho pedido alimentação em casa, estou privilegiando os orgânicos e, né, o pequeno produtor, né, essa rede, né, de produção, mas ao mesmo tempo a atividade física muito sedentária. E aí, então, como que a gente observar tudo isso? E daí, os campos de ação do médico, do paciente e da questão do contexto. Na questão médica,
Então, vejam, aí começa a nossa formação. E nessa questão, então, médica, entra hoje de maneira muito contundente a medicina de família. A minha formação, apesar de ser foi numa universidade em Londrina, né, uma universidade que já privilegiava a questão da clínica, tá? Mas mesmo assim o foco do médico, né, mesmo nessa formação, é a doença. E quando eu encontrei, na década de 2000, né, 20 anos depois de formada a medicina de família me deu um lastro científico, um lastro embasado para poder agir, porque as coisas que você fala, mas isso é um homeopata, isso é o médico esquisito, não, isso é a ideia de vocês, né? E hoje nós temos essas discussões muito pertinentes na relação da medicina de família. E o que nós vemos, e o que nós vemos hoje é que as doenças crônicas, né, não transmissíveis, são as que a gente mais lida. Então, nós temos ali a hipertensão, a diabetes, a dislipidemia, né, fator de risco que virou doença, o câncer, fibromialgia, quer dizer, a gente dá um nome, a gente dá um CID para uma coisa que é uma dorama só, como dizem os pacientes, né, tudo dói, né, a alma dói, não é só o corpo. As dispepsias, né, a intolerância à lactose, a sensibilidade à glúten, o síndrome do intestino irritável. Eu não sei, eu não me acho tão antiga assim em termos de formação, né? 41 anos eu tenho de formada, para ter aparecido tanta doença nova de um jeito assim, como a gente vai ficando desatualizado, e daí tudo isso vai virando, não, é porque agora é isso, né? Como limitando o saber, né? Mas qual é a origem disso tudo, gente? Para mudar tanto, tão rápido? A questão das doenças autoimunes, como isso tem aumentado muito. E aí, se a gente não está atento a tudo isso, né, a gente vai perdendo, né, perdendo o fio. E aí nós começamos, então, como nos nutrimos? Qual é a qualidade do alimento? Como ele é preparado? Tem alimentos que você deixa, como diz aí, né, os alimentos, tudo que abre, né, que você abre pacotinho, né, que não estraga. Entende? Que você quer dizer, o que tem isso que não estraga? Isso é vivo? Né? Isso tem a qualidade da nutrição que nós precisamos? E aí, de novo, vamos lá no Hahnemann, né? Quando ele fala da causa. Então, o que me surpreende nesse roteiro dessa aula anterior é que como eles já pensavam e já observavam, né, muita coisa. Então, vejam aqui, olha, o que nós temos. Eu acho que muitos sabem disso, mas a cerveja é o primeiro alimento mais consumido fora de casa. Os salgadinhos industrializados têm um consumo de 56,5%. Os salgados fritos e assados, as bebidas destiladas, pizzas, sanduíches, refrigerantes. Gente, né? Então, como vai ficar esse quadro? Tem aí essa figurinha para todos olharem depois, eu tenho noção que vocês têm conhecimento disso. Então, é importante que a gente esteja atento a tudo isso para que a gente possa ampliar a nossa observação, né, do caso. A questão do paciente tem a ver com o estilo de vida, porque a cultura também nos impõe um jeito de ser e de estar no mundo. Tem coisas que você não consegue não fazer. Você não consegue não trabalhar hoje e viver. Né? Você tem um contexto social onde, né, os boletos vão chegando, você tem que administrar os horários de trabalho, e aí então nós vamos vendo que o essencial, e o médico de família trabalha muito, muito, muito isso, que é a tal da mudança do estilo de vida, né? Então a gente sabe que maior parte da abordagem é a mudança de estilo de vida. E a questão do contexto de vida. Bom, aqui as recomendações hahnemannianas, né, que eu não vou me deter para poder discutir. Veja que ele já tocava na questão das terapêuticas complementares, como banhos de água, né, na restauração dos males agudos. E aí nós vamos pensar lá na origem, né, das PICs, né, que começou com a questão dos banhos, né, da,
da doutora, e a maneira como essas coisas todas foram seguindo, e hoje a gente trabalhando, né, com todas as questões que a prática das PICs, e a questão daí hoje, né, se a gente for atualizar esse estilo de vida, a questão da epigenética. Tem aqui esse link, é uma aula que foi uma entrevista, uma aula que foi produzida, que é muito interessante para a gente ver como que todos esses fatores internos podem mudar, inclusive, a nossa condição de DNA, né? Se é que a gente acha que o DNA determina tudo, tá? Mas aqui nós vamos vendo como que, não vou entrar em detalhes, porque cada coisa dessa é um universo, né, para se falar. E a questão do contexto, né, onde nós estamos, onde nós habitamos hoje, tá? Quer dizer, como que é o mundo que a gente está vivendo hoje? Hoje a gente pode, ao mesmo tempo que está... Eu não sei vocês, mas eu não dou conta de ver tudo que eu quero ver, né? Ainda bem que tem as coisas que ficam gravadas, que a gente vê depois, né? E que daí a gente pode, inclusive, daqui a um pouco selecionar, porque são muitas informações, e me parece que, além das informações, qual o critério de julgamento que eu vou dar a isso, né? E falando, então, a questão do estresse que nós vivemos, então, a Organização Mundial de Saúde já nos diz que mais de 90% da população mundial né, está afetada pelo estresse, tá? Então, isso já é uma epidemia global, que não é tão considerada, e olha lá o que o Hahnemann falava, pesar e contrariedades ininterruptas afetam mais certo frequentemente que todas as demais influências. Então, como que nós vamos lidar com isso? Eu peguei essa informação, né, na minha formação homeopática, como a Silvia falou, né, a gente teve bastante influência dos argentinos, e o Azayaga, no Tratado de Medicina Homeopática, de 1981, ele já fala que deveriam ser revistas à luz dos conhecimentos atuais da dietética, essas indisposições, e que, olha, há 40 anos atrás, ele falava quase impossíveis de cumprir de cumprir hoje em dia. Gente, já passaram 40 anos, eu acho que só piorou, né? Todas as modificações, tá? Aqui também, né, se não eliminar a causa, o transtorno se mantém, mesmo sob tratamento homeopático, tá? E daí, como nós estamos hoje? E o que eu gostaria de furar com o roteiro da minha apresentação, e tomando um pouco do que foi dito, de maneira muito brilhante, né, pelos colegas anteriores, é a percepção disso. Então, assim, veja, o nosso modelo de abordagem é o modelo do indivíduo, né? Então, nós vemos o indivíduo na sua totalidade, e nós buscamos a totalidade sintomática. E eu aprendi na medicina de família que totalidade sintomática é totalmente diferente de integralidade. E quando nós falamos disso, nós estamos falando de cuidado. Então, como eu cuido? O que eu sinto? Eu estou falando agora a minha opinião pessoal, né? Que muito de nós homeopatas, pela nossa formação, por a gente estar ligado a essa ampliação do cuidado, né, de ir em direção ao que o Iago falou de uma maneira bastante interessante, a doença é uma experiência pessoal. Cada um, mesmo comendo essas coisas, adoece a seu modo, né? Qual que é o contexto desse lugar que eu adoeço? Em que lugar eu estou? E o que é saúde para mim? O que eu considero saúde? E aí o Iago tocou ainda num ponto muito importante, quais são os meus propósitos de vida, que o Hahnemann falava lá nos Altos Fins da Existência, mas quantos de nós passamos e integramos isso como uma atenção e um cuidado da saúde? Então, nessa situação, quando nós buscamos um atendimento, que é essa experiência pessoal do meu desequilíbrio, como que eu lido com isso? Ou como porque daí é eu como pessoa paciente, sou eu como pessoa médico, sou eu como pessoa cuidador, sou eu como pessoa que tem uma formação e uma ação. Então, como que eu lido com esse deserto, gente, né, de informações com esse universo, entende? E aí, então,
uma das coisas que tem me chamado muita atenção é essa dimensão do cuidado. Quando a Silvia falou da questão do tempo, de administrar o tempo, então eu fico pensando que a gente, como homeopata, às vezes exige, né? Exige não, a gente sente que tem necessidade do tempo, mas o cuidado vai além disso, porque se nós tivermos essa abordagem de cuidado, esse paciente, se isso tocar esse paciente na sua necessidade de reequilíbrio mesmo, com esse foco no usuário, como foi visto, nós vamos estabelecer uma filosofia do cuidado. Eu tive contato recentemente, e da minha parte ainda um contato superficial, com a filosofia do cuidado da Luidina Mortari, que foi promovido num evento do Grupo Comunitário de Ribeirão Preto, onde ela trabalha muito essa questão do cuidado, que o cuidado é uma prática, e a prática é uma ação, né? Então, mas como que eu vou priorizar se eu não sair só da minha caixinha homeopática, por exemplo? Se eu achar o remédio, eu resolvo tudo. Entende? Eu acho que é essa a minha discussão. Não, o remédio vai resolver. Mas se eu buscar, a partir dessa experiência do encontro, onde a individualidade e as necessidades da pessoa, que eu esteja aberta para perceber, vão possibilitar a individualização não só do remédio, mas a individualização desse cuidado. E aí entra um conceito da fenomenologia, que é o princípio da evidência, né? Esse princípio da evidência, na fenomenologia, significa assim, tudo que é dado, tudo que está dito ali, é tomado como verdadeiro, como válido. Então, se eu começo a duvidar, por exemplo, do sintoma que o paciente falou, e eu passar a interpretar, em vez de observar, sem preconceito, como o Hahnemann falou, eu já estou pervertendo, vamos dizer assim, a própria abordagem. E essa dimensão desse princípio da evidência, vejam que interessante, né? Que nós temos aí hoje, trabalhando na medicina de família, a tal das evidências, né? Que nos balizam condutas, né? Nos remete o que na fenomenologia se chama de princípio da transcendência. Então, compreender o que é o processo do paciente, e aí esse processo de transcendência vai bater com o que o Iago falou. Iago, você está 40 anos depois de mim aí fazendo a residência em medicina de família, e as minhas conclusões, o meu pensamento é muito parecido. Porque, entende? Como que eu atuo? Porque, assim, eu tenho um instrumento da homeopatia que individualiza a pessoa, eu tenho a formação, né, da pessoa na sua totalidade. Eu tenho a abordagem da medicina de família que me traz a integralidade. Como que eu atuo nisso? Então, a homeopatia é como uma das ferramentas para isso, né? E o princípio da evidência remetendo ao princípio da transcendência. Olha que lindo. Considerando que aquilo que eu vou percebendo, seja como cuidador, seja como cuidado, seja no encontro que isso possibilita, atitudes e posturas de ser. Eu, como médico, podendo ampliar, vamos dizer assim, eu gosto do termo ampliação, os meus recursos terapêuticos, né? Eu, como homeopata, podendo ampliar a minha prática de cuidado, tá? E isso vai nos remeter a uma... Patrícia, Oi. 3 minutinhos para encerrar, tá? Tá, eu estou encerrando. Então, isso vai nos remeter ao que a Luidina Mortari fala da essência do coração ético na prática da cura, tá? E aí, então, nós vamos encontrar e nós vamos buscar esse tempo de ser, né? Que é quando nós falamos da vida, quando nós falamos do fato de estarmos vivos, como que para mantermos-nos vivos nós precisamos de nutrição, e essa nutrição não é só do corpo, é uma nutrição da alma, é um olhar, é uma conversa, é um encontro, é um livro, é um ritmo, é uma jornada como essa, que poucas pessoas estão conseguindo
estão participando nesse momento, percebendo essa rede de sustentação, pessoas diferentes, de lugares diferentes, sementes que foram plantadas. Gente, eu era da época que não existia PICs. Em 2006 que saíram as PICs, que eram inicialmente só quatro racionalidades médicas. Hoje nós temos 29, porque as pessoas necessitam ser cuidadas, e ser cuidadas nessa sua integralidade. E assim, né, com essas discussões, nos sentimos revigorados, tocados por algo diferente. E aí, como diz a Verena Casti, né, nesse livro chamado Alma Precisa de Tempo, aquele deserto de sal, após uma chuva, né, aquele é uma figura de um salar da região da Argentina, lá do Atacama, e aqui é a imagem do salar após uma chuva. Você não sabe o que está em cima, o que está embaixo. E aqui do lado é a região de Pumamarca, na Argentina, onde tem o deserto, que após a chuva se vê totalmente florido e colorido dessa forma. Então, tomar tempo para o realmente vivo e para aquilo pelo qual vale a pena viver e também o que significa viver no sentido pleno da palavra. Então, aqui nós temos essa imagem do salar pós uma chuva que nem foi tão torrencial, apenas derreteu esse sal que nos deixa, né, enrijecidos, a lá natro muriático, né? E aqui, então, é uma fala do Kent, né, que é um dos nossos grandes professores. A homeopatia se divide em duas partes, a ciência da homeopatia e a arte da homeopatia. E para que nós possamos pintar esse quadro, né, da arte da homeopatia, é muito importante que nós ampliemos a nossa compreensão, a nossa percepção, e a partir desse contato com a medicina de família, a ampliação dessa abordagem do cuidado. Porque saber prescrever nós sabemos, mas será que nós sabemos cuidar na integralidade? Obrigada, agradeço, Nazira.